Agora é hora do Roberto Fernandes. Roberto Fernandes. Olha, e Roberto Fernandes vai trazer um assunto muito importante para você, usuário de transporte coletivo. Roberto Fernandes, bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia para você que está sempre nos acompanhando. Vamos falar da questão do crédito que sumiu, né, da conta do usuário de transporte coletivo. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor, ajuizou a ação civil pública contra o município de São Luís e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, devido à retenção de créditos para a utilização do sistema de transporte coletivo de São Luís. E hoje eu converso com o defensor público estadual, Marcos Vinícius Campos Frois. Então, Marcos, bom dia, prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Roberto, bom dia a todos que nos assistem. Bom, temos um decreto municipal, além do edital de licitação e no contrato do município com as empresas, está estabelecido que esse crédito ele tem um prazo de validade de 365 dias. É com base nesse decreto que as empresas, e no edital de licitação, entendem que o ato tem legalidade. Roberto, assim que nós fomos surpreendidos, assim como os consumidores, com a expiração desses créditos, nós imediatamente encaminhamos ofícios e marcamos uma reunião onde nos foi apresentado essa justificativa, esse embasamento que você falou. Mas a Defensoria Pública do Consumidor entende que é ilegal essa expiração porque não há uma lei do município, uma lei do Poder Legislativo, prevendo essa expiração. Porque dentro da hierarquia das normas, o decreto municipal, ele deve apenas regulamentar. E o decreto municipal 40.8673, que ele é de 2016, ele foi além da lei complementar 5 de 2015, ao prever essa expiração de crédito. Então ele não complementa a lei 05. Não complementa, ele inovou e restringindo um direito do consumidor. Sim. O que, no entender do Núcleo de Defesa do Consumidor, é ilegal. Ou seja, os consumidores estão perdendo a sua propriedade sem ausência de uma lei. Então poderia ser considerado como uma prática abusiva? Exatamente. Consideramos uma prática abusiva, por isso propomos essa ação civil pública na Vara de Direitos Difusos, onde a gente pede exatamente que seja decretada, declarada ilegal essa prática. Mas eles têm também um respaldo que é do Tribunal de Contas do Estado, que entende que a prática, pelo menos houve uma manifestação do Tribunal de Contas considerando a prática como legal. O decreto, ele é de 2016. Uma das questões que a gente quis esclarecer, por que o decreto é de 2016, a licitação, e somente agora, 2020, final de 2019, passou-se a efetivar essa prática. Foi exatamente quando eles nos informaram que houve essa decisão liminar do Tribunal de Contas. Porém, no primeiro momento não nos foi informado e nós, nos nossos procedimentos, nós tivemos acesso, houve duas decisões da Justiça, uma primeira na 6ª Vara da Fazenda Pública. Nessa ação, os consórcios pediam exatamente que a Justiça determinasse ao município o bloqueio dos créditos, foi negado. Sim, porque não havia o cumprimento na ocasião porque desse. Não havia o cumprimento. Houve um agravo de instrumento para o tribunal, também não foi concedido. Inclusive consta lá na nossa petição, da nossa ação civil pública, a gente faz referência a essa decisão. Ora, se tem essas duas decisões do Poder Judiciário, como é que se cumpriu então esse confisco? Exatamente, com base na decisão, segundo... Na liminar do TCE. Da liminar do TCE, o que ao nosso ver é até um equívoco. Um equívoco, né? É um dos fundamentos. Né? Então, além disso, veja só, Roberto, no caso de São Luís não há uma lei. E é questionável até mesmo em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, que houve a lei, a Defensoria Pública junto com o Ministério Público, ajuizaram uma ação declaratória de inconstitucionalidade que foi julgada procedente e entendeu-se
lá no Rio de Janeiro, que não poderia tratar, no caso, lá sobre essa matéria, que deveria ser competência da União, por entender o que era direito civil, e ainda, materialmente, entenderam que isso representava um verdadeiro confisco. Isso. Uhum. E outra coisa importante que a gente verifica é que no decreto, não há lei e não há, ou seja, não houve uma discussão sobre a finalidade, a destinação. Para que seria utilizado? Para que seria utilizado? Então, são valores vultuosos. Mas esse recurso, ele não seria considerado pessoal, quer dizer, ele não é do usuário? Esse é o entendimento da Defensoria também. Nós consideramos que é um direito de propriedade, e o direito de propriedade ele não é absoluto, né? A Constituição ele pode ser até restringido, só que tem que passar pelo legislador, que não foi o caso. O legislador, quando se fala do poder legislativo, então um dos fundamentos que a gente alega é exatamente uma ofensa ao próprio princípio da separação dos poderes. É válido ressaltar que, durante a reunião, o representante do SET nos informou que, à época, o contrato lá e o edital previram que, ao final da concessão, que no primeiro momento é de 20 anos, certo, esse crédito ele vai ser destinado às concessionárias. Só que o que ocorre? Já está havendo esse repasse. Então, ao nosso ver, o próprio edital também está sendo desrespeitado em razão. Está sendo desrespeitado. Além disso, ele justificou que o crédito flutuante, o que é esse crédito flutuante? É exatamente o valor que o consumidor põe no seu cartão, que é um valor monetário, certo, e que ele vence, ou seja, ele não foi utilizado, no momento da licitação, foi repartido, então, entre os permissionários. E essa previsão do edital e do contrato seria para manter um equilíbrio. Então, os novos contratantes, ou seja, a partir certo da licitação, eles teriam a obrigação ainda de, durante um ano, manter o compromisso e esse valor que eles iriam prestar o serviço sem ter recebido, esse valor, a destinação seria para o reequilíbrio. Mas veja só, essa obrigação, que no primeiro momento no contrato foi previsto para um ano, no edital vai ser repartido ao final de 20 anos. Então, ao nosso sentir, não há razoabilidade para se falar em equilíbrio ou desequilíbrio do contrato. Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado. A gente da Defensoria que agradece a oportunidade.